seguir, você vai conhecer a verdadeira história de um inferno flutuante. Os dias de terror a bordo do Raul Soares, um navio presídio que intimidava os adversários do golpe de 64. O Raul Soares veio do Rio de Janeiro, estava desativado há tempo, veio servir de navio presídio para amedrontar e abafar qualquer pensamento assim de liberdade. Até 4 anos depois, 3 prisioneiros e um de seus carcereiros se encontram. Eles vão reviver os dias de horror a bordo. E o SBT Repórter traz agora a verdadeira história do Raul Soares. As dramáticas humilhações, as torturas nas celas e no convés. O pesadelo no Porto de Santos. O SBT Repórter reuniu 2 homens. Um que esteve preso e o outro, o seu carcereiro. Eles humilhavam a gente de tudo quanto é maneira. Entendeu? Ó negro navio de triste sina, antes que houvesse o mar tragado, quando navegavas impávido e imponente, e que A te transformares no terror da tua gente. Isto Orfeu Salles Santos. Isso daí, eu não gosto de ler isso. Muito embora isso é de uma beleza infinita e de um fundamento muito lindo, mas me dá uma tristeza, certo? Porque em um pequeno poema, o elemento transcreve uma história trágica que se abateu sobre essa nação brasileira. Iradil foi o primeiro a chegar para o encontro. Ele veio acompanhado da filha, jornalista, que escreveu um livro sobre os dias negros no Raul Soares. As perdas, não tanto materiais, mas são perdas emocionais que nós tivemos e isso ninguém paga. Lídia tinha só 6 anos quando foi visitar o pai, sindicalista. A imagem na cabeça da menina está até hoje. O pai encarcerado naquele imenso navio de casco preto. A imagem daquele navio era uma coisa muito forte. Ainda mais eu era uma criança de 6 anos, tudo era muito grande para nós. Você não podia ir de calça comprida. Naquela época nem era usual usar calça comprida. Então nós todas de vestido, de saias. Então nós subimos uma escada estreitinha, insegura, bastante insegura. Minha mãe com o bebê no colo e nós 2 pequenas juntos. E os policiais tentando ajudar. Só que ficaram todos lá embaixo. Então a minha preocupação, eu tinha assim uma raiva grande de uma certa humilhação. As mulheres estarem subindo todas de saia e aqueles homens lá embaixo. Quer dizer, eu era só uma criança, mas eu tinha essa noção disso. Abuso, humilhação, constrangimento. Todas essas histórias dramáticas estão neste livro aqui do jornalista Nelson Gatto. Ele ficou por 43 dias no navio presídio Raul Soares e nunca entendeu por que os militares o levaram para lá. Os que conheceram o infecto barco conheceram também o abismo da degradação humana. Todos os xadrezes, dia e noite, invadidos pelo fedor das secreções das imundas privadas coletivas e da comida deteriorada jogada no mar. Milhões de moscas e mosquitos a enxamear no casco por onde escorria comida podre. A friagem constante me fazia doer horrivelmente os ossos das costas. Nelson Gatto morreu em 85. Censurado, o livro que ele escreveu foi tirado de circulação. Restaram 3 exemplares. 10 maços cigarros num pacote, né? Então aquele papel que fazia aquele involucro, os companheiros passavam para ele e ele foi escrevendo alguma coisa do navio, o cotidiano, né? Aí ele conseguiu publicar, mas sumiram, daí, né? Veja você, quando o Nelson foi libertado, ele trouxe aquele calhamaço, aquele negócio, né? E o Astor ficou examinando e queimou aquilo. Queimou tudo. Tudo foi queimado. Oh, você vai fazer aquela bronca, né? Tudo foi queimado no navio. E o Nelson disse para ele, o senhor pode queimar tudo aí, mas está tudo aqui na minha cuca que o senhor não vai conseguir queimar. Nelson Gatto conseguiu se lembrar do horror a bordo do Raul Soares. Mas para muitos, não enlouquecer naquele inferno era impossível. Zeca da Marinha
Quando esse boato de jogar o navio para o alto mar, tá, coisa, aí ele começou a ficar encucado e ele acabou perdendo o juízo, certo? Perdendo a lucidez. E até hoje? Ele ficou gagá. Quando tinha água no chuveiro para ele tomar banho, ele entrava lá. Se a gente não fosse tirá-lo de lá, ele ficava lá. Certo? Ele acendia o cigarro. Quando nós percebemos que ele estava pancada, como se diz, como diz a turma aí, é quando percebemos as feridas nos dedos dele. Ele acendia o cigarro queimava os dedos e ele não tirava o cigarro. Eu me sinto tranquilo, feliz, por pisar de novo os paralelepípedos que há 34 anos eu não piso. Eu também me sinto feliz, né, e agradecido por estar vivo, né? Fator principal de tudo, estar vivo, estar aqui com esses companheiros, para mim é uma satisfação. A gente tivemos muitas noites ruins, porque inclusive uma noite eu estava deitado num beliche e um oficial desceu, oficial da Marinha, desceu, mas ele desceu com a arma armada e essa arma disparou e pegou bem em cima da minha cabeça. Quer dizer... Quase vai, e ali não, nem via porque estava dormindo mesmo. Aí naquele dia foi uma correria das maiores, porque ficaram todo mundo e ele reuniu todas as tropas em cima, pensando que os presos estavam fazendo rebeldia, e não era nada disso. Esses homens passaram dias e noites de agonia no inferno ancorado no Porto de Santos. Eles foram presos nos primeiros dias do golpe militar de 64. E eles diziam que os sindicatos estavam armados até os dentes, que tinha vindo armas da União Soviética, de Cuba, eu não sei mais da onde, quando na verdade nem estilingue não tinha dentro do sindicato. Você já pensou a visão que os companheiros trabalhadores aqui do cais tinham de um navio encalhado ali, olha aquela boca de rio ali, olha lá. Mas exatamente ali, Maria Cândida, ali ó, Rio Sandi. Um navio aqui atravessado que a princípio ele ainda flutuou, depois ele encalhou. Depois ele caiu. Então, todos os trabalhadores aqui, olhando o navio daquele e sabendo que diariamente, que viam passar aqui diariamente, não nós, os portuários só, não só nós, portuários, Maria Cândida, do estado de São Paulo todo. Pessoas de fora, como eu digo aqui, me lembrei nas minhas anotações que eu fiz, de pessoas que estiveram lá, né? Médicos, engenheiros, advogados, de outras regiões. Militares. Militares, me permita. Então, veja bem, esse navio, aliás, o objetivo foi bem alcançado. Porque ao todo mundo olhar esse navio é diferente de lembrar de uma prisão afastada. Digamos que nós estivéssemos presos e mandado para uma prisão no interior de São Paulo. Uma hipótese. Os nossos aqui não saberiam, não viriam, né? Aqui a classe trabalhadora ficou assistindo o instrumento da repressão. Pedro Henrique foi carcereiro do Raul Soares. Fazia parte da Polícia Marítima, que havia criado ali uma pequena sucursal do inferno. O ex-policial era obrigado a maltratar os prisioneiros, muitos deles amigos de sua família. O Raul Soares veio do Rio de Janeiro, estava desativado há tempo, veio servir de navio presídio para amedrontar e abafar qualquer pensamento assim de liberdade, entendeu? Qualquer pensamento assim de aglomeração, de pessoas querendo fazer algo pela... De resistência ao golpe de Estado. Resistência ao golpe de Estado. Você concordava na época com tudo que estava acontecendo? Eu? É. Eu não concordava, certo? Mas tinha que fazer. Mas eu tinha que fazer. Eu me sentia como se fosse um deles. E como um cidadão, apesar de estar lá guarnecendo eles, eu poderia ficar lá também. Certo? Qualquer brasileiro poderia ir, porque ninguém tinha uma voz para dizer que não ia. Ele chegava e levava mesmo. O almirante Júlio Bienrimbá é acusado de mandar levar o Raul Soares para Santos para servir de prisão aos adversários da Revolução de 64. Anos depois, ele é nomeado ministro do Tribunal Militar. A Revolução de 64, para mim, era necessária. Nós tínhamos que fazer a Revolução antes que viesse a Revolução de fundo soviético ou mesmo intervenção americana, de modo que não me arrependo de nada. Logo que o navio chegou, eu fiz uma recomendação e foi cumprida a risco pelo comandante, oficiais do navio. Não admitia tortura e serviço de jeito algum no navio. E quem falou que não existiu tortura lá. Não praticada por nós, mas pelos oficiais da Marinha.
certo? Porque, inclusive, pegar uma pessoa, um ser humano, e colocar em um quarto, perto de uma caldeira, a mais de 30 graus, de caloria. O vapor lá, o cano estourado, o vapor direto. Deixar uma pessoa uma semana lá, você vê. E muitas vezes eu teria aquela pessoa escondida e deixava a pessoa umas 2 horas fora, 3 horas, depois levava a pessoa, colocava, certo? Entendeu? Pra esse cara se prejudicar, que existiu tortura. Existiu tortura. Os presos do Raul Soares, detido para investigação e acusados de subversão. Mas o negócio não é este, não. Eu me dou por feliz e acho que cumpri o meu dever. É papelão do capitão, agora só nos resta esperar que esta comédia venha terminar.